Amiga, preciso te contar uma coisa. É isso mesmo que tu leu nesse título. Tô grávida. Ai, que loucura. É isso. É isso, meninas. É isso, amigas. Estou grávida. Olha, tá aí uma frase que eu imaginei que eu nunca mais ia dizer na minha vida. Estou grávida. Caraca. Ai, olha, gente, olha, vê se tá nítido aqui. Olha, bem nítido, né? Então, esse é o teste que eu fiz no dia 7 de fevereiro. Mas calma aí que eu vou contar como tudo aconteceu. Ai, gente, sem brincadeira. Eu tava, como vocês sabem, estou de volta. Quem não sabe ainda e caiu de paraquedas nesse vídeo e já me acompanha, dá uma olhada no vídeo anterior, que eu vou deixar passando aqui no finalzinho desse vídeo, vou deixar linkado aqui no finalzinho desse vídeo, que você vai ver tudo que aconteceu nesses 4 meses que eu sumi, né? Aparentemente um desânimo, uma ansiedade, uma coisa doida. E assim, eu já tinha tido esses bloqueios assim em outros momentos, mas eu percebi também que dessa vez foi forte demais, sabe? Eu falei, meu Deus, será que eu tô ficando depressiva? O que tá acontecendo comigo? Senhor, me ajuda. mas agora eu entendo que toda essa loucura, tudo isso eram hormônios. Os hormônios da gravidez, cara, que eu, assim, singelamente chamo de TPM eterna, porque é uma loucura, né? Só quem já passou, tá passando, sabe que o começo é uma loucura muito grande. E aí, meninas, dia 24 de dezembro, e olha que eu nunca marcava a data da minha última menstruação, porque eu sabia que no mês seguinte ela ia estar lá, porque eu não tinha intenção nenhuma de engravidar, gente, nenhuma mesmo. Sabe, intenção zero, a gente se cuidava. Ah, qual é o seu método contraceptivo, Rafa? Meninas, desde quando a Elisa nasceu, a Elisa vai fazer 6 anos, e desde quando ela nasceu, eu tomei anticoncepcional durante um período, mas me fazia muito mal, muito mesmo. Eu não tinha vida, sabe? Eu enjoava como se eu estivesse grávida, eu passava mal a beça, enfim. Tava fazendo mal, tava me dando problema circulatório. Resolvemos parar e fazer tabelinha. Funcionou esse tempo todo, praticamente 6 anos funcionando, então, assim, eu nem decorava quando que vinha a minha menstruação, porque eu sabia que no mês seguinte ela estaria ali. E assim, como estaria? Tanto que eu tive até anemia de tanto que o meu fluxo estava intenso. Tava fazendo, investigando, né, pra ver se tinha algum cisto, alguma coisa. No dia 3 de dezembro do ano passado, eu fiz uma ultrassom transvaginal. E assim, graças a Deus, tudo perfeito, tudo certinho. Aí o médico falou pra observar, né, se... Desculpa aí que eu meti o pé aqui no tripé. Pra observar se ia continuar daquela forma, né, pra ver outras formas de investigar. Aí, tá, dia 3 eu fiz a transvaginal. No dia 24 de dezembro, eu lembro que eu fiquei menstruada porque era véspera de Natal, então minha menstruação tava vindo, né, já vinha naquela pegada de vir pra caramba. Então dá uma atrapalhada na vida, né, era cólica, eu tava sentindo muita cólica. E aí, na véspera de Natal, eu menstruei. Aí até falei pro meu marido, ai que bênção, presente de Natal, fiquei menstruada. Ai, meu Deus. Aí fiquei e tal. E assim, não veio aquela coisa horrorosa, mas eu não estranhei. Levei de boa. Até agradeci a Deus. Falei, ai, Senhor, tu és fiel, muito obrigada, que não estragou meu final de ano e tal. Menstruei, não lembro quantos dias eu fiquei menstruada, se vou ser sincera pra vocês, não lembro quantos dias. Aí foi embora, beleza. Aí tá, passou. Aí deu janeiro, 20 de janeiro, 23, 22, 23, 24, nada dela vir. Falei, tá atrasado, estranho. Mas assim, sabe quando
a última coisa que passa pela tua cabeça de tu tá grávida, eu sempre achava, vai vir em qualquer hora, vai vir em qualquer hora. Daqui a pouco ela vem, daqui a pouco ela chega aí pra, né, pra causar. E aí, janeiro inteiro passou e não veio. E aquela cólicazinha, né? E tipo, gente, se você é diferente, deixa aqui no comentário se você tem mais de um filho e já sabe, não, eu tô grávida, isso é sintoma de gravidez e tal. Porque pra mim eu tenho duas e cada gravidez é como dizem também, cada gravidez é única e diferente. Não tem como você comparar uma com a outra porque vai ser diferente. Igual essa tá sendo totalmente diferente das duas outras. E aí eu imaginando que ela ia vir, não veio. Aí um dia, por desencargo de consciência, já era dia 6 de fevereiro, falei pro meu marido, compra um teste de farmácia que eu vou fazer. Assim, só por desencargo. Sabe quando tu não imagina? Tanto que assim, tava já sem postar no YouTube e tal, não tinha intenção de voltar nem tão cedo. Mas assim, a gente às vezes gosta, né? E é um momento mágico, né? Que às vezes você quer gravar, tu quer mostrar a reação de filho, de marido, né? Não teve nada disso. Ele comprou no dia 6, já era de noite, e deixei pra fazer no dia 7. No dia 7, não lembro exatamente o dia da semana que era, mas era um dia útil porque ele estava trabalhando. Fiz o teste, eu coloquei o negocinho lá no xixi. Enquanto eu ainda tava olhando, o negócio já apareceram as duas listas nítidas, do jeito que eu mostrei pra vocês. Pra não ter dúvida. Aí eu, caraca, tô grávida. E tô muito grávida, porque não ficou nem fraco, não, sabe? Falei, meu Deus. Fui, mandei mensagem pro meu marido, falei, fiz o teste, tô grávida. Mandei a foto pra ele, na verdade. Vou deixar a foto aqui no cantinho, que eu acho que eu ainda tenho. Mandei pra ele, tô grávida. E qual foi a minha reação? A minha reação foi ficar sem reação. De verdade, eu não entrava na minha cabeça, sabe? Tanto que eu passei, eu acho que uns 10 dias olhando. Todo santo dia eu acordava, ia lá e pegava o teste e olhava pra ver se tava mesmo. E tava. Aí, contei pro meu marido. A reação dele foi de aceitação, porque tipo, que vamos fazer? Né? Mas, assim, uma aceitação feliz, sabe? Vai ser bênção, vamos cuidar e tal. Aí, no dia 8, eu fiz no dia 7. No dia 8 era aniversário da nossa filha mais velha. Ela ia fazer 16 anos. Só que eu falei, não vou contar para as meninas agora pra, né, não roubar a cena do aniversário dela e tal. Só que aí eu fui mandar um áudio pro meu marido, elas escutaram eu falando. Né, que não vou falar pra ela agora. Aí já acharam que tá acontecendo, né, tá doente, não sei o que, e não quer me contar por causa do meu aniversário. Aí pra ela não ficar naquela tensão, aquela coisa toda, eu fui e contei. E assim, ficaram felizes, né, ficaram super felizes, a pequenininha super feliz, Ana super feliz também. E eu nesse sentimento de... Sabe quando tu fica sem saber, sem reação, não tive reação, sabe? Por dentro eu tava surtando, por dentro eu queria chorar horrores, mas por fora eu fiquei assim, atônita, sem... Aí eu acho que demorou mais ou menos uns 15 dias pra fazer o exame de sangue, né? Pra poder começar o pré-natal. Fiz o exame de sangue. Sabia que as chances do teste de farmácia dar algum erro era zero praticamente, né? Porque é 99,99% de acerto. Então, e ainda não tinha nem restado dúvida, tava vermelho, vermelhaço. E aí eu falei, realmente tô grávida, vamos fazer o exame de sangue. Mas assim, só aceitando, sabe? Eu vou ser bem sincera pra vocês que eu demorei um pouco pra conseguir me alegrar com a notícia. Eu só aceitei, a princípio eu só aceitei e não falei pra ninguém. Também tem as questões, né, de que não é legal falar antes dos 3 meses,
Mas o principal não foi nem essa questão de não falar antes dos 3 meses, foi que, sei lá, sabe, era uma coisa que eu não queria, né? Meu marido estava né, no processo de... Chegou no meio do caminho do processo para fazer a vasectomia, porque seria mais fácil ele fazer do que eu me submeter a uma cesárea do nada, né? Para poder fazer laqueadura, e a gente conversou e ele ia fazer. Foi a 3, acho que 2 ou 3 reuniões lá, porque assim, infelizmente o SUS... Deus abençoe o SUS, muito obrigada pelo SUS, estou fazendo meu pré-natal no SUS, né? Embora as ultrassons não consegui fazer nenhuma até hoje pelo SUS, a gente está pagando, né? Mas o SUS tem muitos pontos positivos, mas demora muitas coisas, é muita burocracia para as coisas, sabe? Uma coisa que tu já tem certeza que tu quer muito... Eu sei que tem as etapas, né? Saindo do trabalho cedo, enfim. Acabou desistindo no meio do caminho. E aí, nesse meio tempo, a gente errou na tabela. Mais ele do que eu, tá? Vamos ser sinceros. Ai, ai. Mas... E foi. Aconteceu. E assim... Deus tem muitas formas de responder uma oração, sabe? E nesse período, como eu contei também no vídeo de ontem, que eu desanimei do YouTube, sumi do YouTube e tudo mais, muito tinha a ver com os hormônios da gravidez, porque coincidiu. Na verdade, o último vídeo que eu postei, que foi em janeiro, já tinha o embriãozinho lá. Ninguém sabia da existência dele, mas ele sabia que estava lá e Deus sabia que ele estava lá. E isso tudo mexe, né? Os hormônios ficam, assim, uma coisa muito louca. Mas eu sei as orações que eu fiz, né? Eu sei o quanto eu estava desmotivada, o quanto eu estava desanimada. E eu e Deus sabemos também o quanto me motiva, o quanto me alegra, o quanto me faz andar para frente, o quanto me faz ter amor pela vida, as minhas filhas, sabe? O cuidar, o ser mãe. Ser mãe para mim é meu principal chamado, sabe? Independente de qualquer coisa. Eu sei tudo que eu abri mão da minha vida para poder cuidar das minhas filhas. Eu sei tudo que eu precisei fazer ou não pude fazer e não me arrependo, sabe? Por conta das minhas filhas, porque eu acho que eu já citei aqui em alguns vídeos, eu não tenho rede de apoio, a minha rede de apoio sou eu, entendeu? Eu e Deus, sabe? Então, desde o dia 0, desde o dia 1, sempre eu que cuidei das minhas filhas, eu que dei o primeiro banho, eu que curei o umbigo, eu que fiz tudo, desde sempre até hoje, sabe? Sempre com o meu esposo fazendo a parte dele, né, como provedor, mas ele não pode ficar em casa para ajudar nessa parte. Mas essa coisa bonita, legal, que a maioria, eu não digo nem a maioria, que algumas têm o privilégio de ter. E eu louvo a Deus pela vida de quem tem o privilégio de ter, sabe? Mas eu louvo a Deus pela minha vida, pela força que Ele me deu em todos esses anos. E eu sei que se por acaso Ele não quiser que eu seja nada além de mãe, durante muito tempo eu me senti menos por conta disso. Eu já fiz vídeo falando também sobre isso, sobre a questão de ser dona de casa, né? Porque quando a gente não tem uma rede de apoio, é tudo a gente. Então, se você vai arrumar um emprego, você tem que pensar como que eu vou fazer o dia que ficar doente, como que eu vou fazer para buscar na escola, como que eu vou fazer para... né? Enfim, porque o custo de vida tá caro. Então, às vezes, você pode até falar, mas bota numa escola em período integral, ou arruma alguém para tomar conta no período que não estiver na escola. Mas o mundo tá tão difícil, as coisas estão tão difíceis para você confiar seus filhos a alguém. E as coisas também estão tão difíceis para você pagar uma escola em tempo integral, que seria como trocar dinheiro, só para você dizer que tá trabalhando, porque a maior parte do seu salário vai ficar nessas coisas. Então compensa? Não compensa. E aí, hoje eu entendo que se por acaso Deus não tiver nenhum outro plano para minha vida,
além de, sabe, profissional e tal. Eu já quis muita coisa, ainda quero, sabe? A gente tem que sonhar, porque sem sonhar a gente não consegue nada. Mas se Deus não quiser que eu faça nenhuma outra coisa, que eu tenha a profissão dos meus sonhos, que eu tenha a empresa que eu sempre quis, que, sabe, eu já me sinto muito bem sucedida por Ele me confiar a maternidade. E a maternidade dessa forma assim, tão integral, sabe? Tão intensa, tão entregue, porque se é uma coisa da qual eu me orgulho de mim mesma, é da mãe que eu sou. Não sou perfeita, nunca vou ser, mas eu literalmente eu deixo de fazer o que for e faço o que for necessário pelas minhas filhas. E agora, mais um neném que vem por aí. A gente tá na expectativa de ser um menininho, né? Quem sabe seja um menino. Mas se não for também, mais uma menina vai ser muito bem-vinda. E vai ser também, eu acho que parte do propósito de Deus para minha vida, de me confiar, ser mãe de 3 meninas. A gente sabe que não é fácil ter filhas, né? No geral, não é fácil ter filhos no mundo que a gente tem vivido, mas eu acho que ter filhas no mundo que a gente tem vivido tem sido muito mais difícil. Você criar uma filha, uma mulher que saiba se valorizar, que saiba o lugar dela no mundo, que saiba se respeitar e saiba o respeito que devem ter por ela, é muito importante. E você criar uma filha sabendo, tendo a plena consciência de que no que depender de você, ninguém nunca vai tocar, ninguém nunca vai abusar, ninguém nunca vai fazer nada de mal, porque você não negligencia, você não deixa com ninguém, sabe? Eu sei que tem mães aqui que precisam, entendam, precisam deixar e tem com quem deixar, pessoas de confiança, mas quando a gente não tem, se a gente puder não fazer, é melhor não fazer, porque a gente sabe que o mundo não tá brincadeira. E é isso, meninas. O bebê 3 por aí. E eu tô quase fazendo 5 meses, porque o tempo tá voando. O tempo tá voando. Eu já iniciei o ano grávida, então é literalmente janeiro 1, fevereiro 2, março 3, maio 4, não, abril 4, maio 5 e assim por diante, até completar o tempo. E vou fazer mais vídeos falando para vocês sobre a gestação, né? Para quem não sabe, eu tenho 38 anos, então pela minha idade eu já me enquadro numa gravidez de alto risco. E também, para quem não sabe, eu sou hipertensa desde a gestação da minha última filha. Há 6 anos atrás, né, eu fiquei hipertensa porque minha pressão subiu durante a gestação, eu tive pré-eclâmpsia, essas coisas todas. Então, assim, tô tendo os cuidados necessários, tô tomando a minha medicação. Precisou mudar, né? Porque o medicamento para pressão que eu tomava antes não é compatível com a gestação, então tudo foi ajustado. E assim, tá dando tudo certo, os exames estão dando certo. E em breve vou falar para vocês mais sobre isso, né? Como tá sendo. E o Senhor tá cuidando de tudo, porque não estava nos meus planos, não estava nos planos da minha família, nos planos do meu marido, mas estava nos planos do Senhor. E os planos dele são infinitamente maiores do que os nossos. E ele envia, né? E uma vez eu li uma frase que diz assim: é justo que muito custe o que muito vale. Então, eu tô tomando 5 medicações todos os dias, incluindo as 2 que são, né, que toda gestante toma, que é o ácido fólico e o sulfato ferroso. Tirando essas 2, eu tomo mais 3 por conta de prevenção, né? Eu tomo o remédio de pressão, eu tomo mais 2 remédios para prevenir possíveis complicações lá na frente. E toda vez que eu tomo, às vezes eu ficava, poxa, mas por quê, né? Questionando por que o Senhor permitiu tanto tempo depois. Ele sabia que eu não queria e sabia dos meus medos, mas ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que ele envia para nós. E eu sou grata ao Senhor,
por esse momento que eu tô vivendo. Agora, vou dizer que quase agora, né? Depois da primeira ultrassom já começou a vir uma alegria, mas agora, conforme a barriga vai crescendo, conforme, né, a gente vai avançando, né? Porque o começo é muita incerteza, muita insegurança. Eu tive muitas inseguranças que eu não tive nas minhas outras 2 gestações, eu tive agora, porque a sensação é literalmente de se não der certo, eu não tenho mais como tentar, né? Mas o Senhor tá no controle de todas as coisas e agora eu tô botando o meu coração em paz, confiando cada vez mais no Senhor, porque Ele sabe de tudo, Ele sabe o que faz, Ele sabe o que nos envia. E Ele não nos envia nada que a gente não possa fazer, nada que a gente não dê conta. Então eu sou grata, sabe? Confesso que durante muito tempo as minhas orações eram mais de questionamento, né? Pela gravidez, pelas questões que eu tenho que lidar. Mas depois eu comecei a orar em gratidão ao Senhor pela graça, né? Que Ele me deu mais uma vez de poder gerar, de poder ser mãe. Então é isso. Vem mais um neném por aí. E esse vídeo vai sair quarta-feira. E na quinta-feira, dia 30, vamos fazer uma ultrassom para ver tudo certinho, se tá tudo bem. E possivelmente saber se vem aí um menininho ou uma menininha. Então você fica ligado no canal, me acompanhe, tô voltando. E é isso. Obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!